E aí, galera? No dia 31 de outubro, vocês fizeram um simulado e eu vou começar agora a fazer a correção de algumas das questões, obviamente aquelas que provavelmente vocês podem ter cometido algum engano. Geralmente, eu estou atendendo ao pedido das pessoas que estão postando lá no fórum as dúvidas que tiveram. A primeira questão que surgiu lá no fórum foi essa daqui, ó. A questão 31, que é uma questão que caiu numa prova do Enem e fala sobre interpretação de gráfico. Se você tomar cuidado com a leitura, não vai ter erro, não. Vamos à leitura, então. Um paciente inicia um tratamento onde deve ingerir uma dose de um determinado remédio a cada 2 horas. Ao ingerir essa dose, a quantidade Q de uma substância no seu organismo aumenta instantaneamente em 2 unidades. Então, repare bem, hein? Imagina que eu tenho agora uma certa quantidade dessa substância, por exemplo, 5. Se eu tomar um remédio, ela passa instantaneamente para 7. Ok? É isso que ele está dizendo. Nas próximas 2 horas, essa quantidade decresce de maneira linear. O que significa isso? Que no gráfico a representação vai ser dada por uma reta decrescente. Isso é que significa falar que é linear. É uma reta. Até atingir a quantidade existente no momento imediatamente anterior à ingestão do remédio. Então, em 2 horas, a quantidade vai cair para aquela que eu tinha antes da ingestão do remédio. Por descuido, esse paciente tomou a segunda dose do remédio 1 hora depois da primeira. Aí, ó, apressadinho. A partir daí, não cometeu mais esse tipo de engano, tomando o remédio a cada 2 horas. Antes da primeira dose, a quantidade da substância na corrente sanguínea do paciente era de 1 unidade. Então, vamos lá, gente. A hora que ele toma a primeira dose, a quantidade era de 1. Ele toma o remédio, essa quantidade aumenta instantaneamente 2 unidades. Então, no meu gráfico, a quantidade que vai iniciar o meu gráfico é 3 unidades. Repare bem, então, que na letra A pode ser resposta, aqui não, porque já está começando de 2, esse pode, e as letras D e E não, porque começam de 2 e de 1. Então, nós ficamos entre letra A e letra C. Vamos analisar. Ele quer saber qual é o gráfico que representa a quantidade da substância no organismo nas 7 primeiras horas do tratamento. Então, já sabemos que é A ou C. Aqui, de acordo com o texto, ao invés de esperar 2 horas, ele esperou só 1. Ora, em 2 horas tinha que cair de 3 para 1. Em 2 horas. Em 1 hora, então só vai diminuir 1 unidade, tem de cair de 3 para 2. Aqui obedeceu, essa aqui não. Então, a única resposta possível é a letra A. Realmente, ó, eu tinha 1 unidade, tomo o remédio, pulou para 3. Aí vem caindo. Em 2 horas tinha que chegar em 1. Então, em 1 hora, diminuiu só 1 unidade. Aí eu tomo esse remédio, ela sobe 2 unidades. Por isso que ela foi para 4. Aí ela diminui até a quantidade que eu tinha antes da dose ser tomada, que eram 2 unidades. E assim sucessivamente. Portanto, a resposta é letra A. Ok?